Olá, eu sou Amanda Ferreira, professora do componente curricular Gestão de Resíduos e estou aqui para apresentar a parte 3 da nossa aula sobre a definição e classificações de resíduos sólidos. Então, pessoal, nas aulas anteriores, nós tratamos sobre as diferentes classificações de resíduos sólidos. A sua classificação de acordo com a ABNT, a sua classificação de acordo com a origem, a Lei 12.305, de acordo com suas características físicas, químicas, biológicas, enfim. Existem diferentes possibilidades de classificação de resíduo sólido e também para diferentes tipos de resíduos. Aqui, nós estaremos tratando das metodologias de caracterização de resíduos sólidos. Então, existem algumas metodologias que a gente pode destacar. Primeiro, a gente pode fazer a caracterização de acordo com o levantamento de dados diagnósticos já existentes. Um outro ponto que deve ser identificado e apresentado é que a classificação e a caracterização do material deve acontecer em até 2 dias após a coleta da amostragem. Então, eu não posso deixar passar mais do que esse período, porque eu corro o risco de alterações físico-químicas e até mesmo biológicas da característica do resíduo, que vai prejudicar o meu processo de caracterização e classificação. A equipe de triagem, para realizar uma caracterização de resíduos sólidos, ela vai em média de 3 a 4 pessoas, a variar da quantidade de resíduo que está sendo caracterizado, para uma quantidade de 500 a 1.000 quilos, uma tonelada de resíduos. E isso trabalho dentro de 1 ou 2 dias. Então, existem 2 tipos de caracterização de resíduos sólidos. A caracterização quantitativa, que como o próprio nome já diz, refere-se à quantidade de resíduo que é gerado, e a caracterização qualitativa, que diz respeito ao tipo de resíduo que é gerado. Quanto à caracterização quantitativa, a forma a ser realizada depende muito da análise que vai ser feita. A quantificação pode acontecer por medição, forma física, onde você vai pesar de fato o resíduo, ou por algum tipo de mensuração. Como eu já estava dizendo, a medição acontece por meio da pesagem do material, enquanto a mensuração é a estimativa por unidade de pesagem de coleta, ou seja, a partir do momento que eu conheço um volume conhecido de um determinado recipiente, por exemplo, um carro coletor de resíduos sólidos que tem a capacidade de coletar 16 toneladas. Então, eu sei que se o carro estiver no seu limite de capacidade, ele estará com 16 toneladas. Então, essa é uma forma de estimar a quantidade de resíduo. A mesma coisa eu posso fazer para um recipiente menor, por exemplo, um tambor que cabe 300 quilos de resíduo, que cabe 100 quilos, que cabe 10 quilos. Lógico que essa estimativa, vai variar de acordo com o tipo de resíduo. Lembra que eu falei para vocês que cada tipo de resíduo pode ter uma densidade diferente? Então, a gente deve levar isso em consideração. A caracterização pode variar de acordo com a natureza do resíduo sólido e é possível relacionar com medidas demográficas, como, por exemplo, a quantidade de resíduo sólido gerada por pessoa. Isso é uma medida demográfica. Então, eu posso medir a quantidade de resíduo e relacionar com a população de uma determinada cidade. E também com medidas socioeconômicas, como, por exemplo, renda, escolaridade. Por exemplo, eu posso dizer assim: a população de uma determinada cidade gera 1,5 kg de resíduo por pessoa, per capita. Isso é estimativa correlacionada com uma variável demográfica. Mas eu posso fazer essa análise também para diferentes classificações, de acordo com os diferentes níveis de renda, com diferentes níveis de escolaridade. Então, há essa possibilidade de você analisar quantitativamente o resíduo falando e relacionando com outras variáveis socioeconômicas ou demográficas. Você deve levar em consideração o momento de se realizar a caracterização quantitativa de resíduo, também as variações sazonais. Então, por exemplo, se você estiver no período de chuvas aqui da nossa região, onde está chovendo muito, é natural que o resíduo fique mais pesado. Então, você deve considerar esse fator no momento de fazer a caracterização quantitativa e evitar que o resíduo esteja, por exemplo, molhado no momento da pesagem. E se você for fazer uma estimativa, considere também a quantidade de umidade que esse resíduo pode receber. Existem técnicas específicas para se realizar a amostragem de resíduos sólidos. E para acessar essas técnicas, vocês podem acessar a ABNT 10.007.
Já a caracterização qualitativa, ela vai depender do objetivo da caracterização. Então, você vai classificar o seu resíduo de acordo com as classes possíveis, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, um órgão de controle ambiental pode pedir que você caracterize de acordo com a ABNT, enquanto o outro não está interessado em classificação de acordo com a ABNT. Por exemplo, se for um órgão institucional internacional que você precisa realizar uma caracterização qualitativa, ele pode pedir de acordo com a normativa de um outro país ou até mesmo a normativa internacional. Bom, geralmente, nos laudos técnicos para instituições governamentais, sugere-se a caracterização estabelecida pela ABNT, Norma Técnica de 10.004 de 2004, e de acordo com os planos de gerenciamento de resíduos sólidos sugeridos através da Lei 12.305 de 2010. Se você for lidar com algum resíduo de característica diferente, como por exemplo o resíduo de serviço de saúde, você vai usar a RDC 222 de 2018. Se for resíduo de construção civil, você vai procurar a resolução específica para resíduo de construção civil. Então, a caracterização qualitativa depende do objetivo da minha caracterização. Se a gente for caracterizar, por exemplo, os resíduos de acordo com o tipo que eles são, nas características de reciclagem, eu vou precisar fazer dessa forma também. Por exemplo, dizer qual é a matéria orgânica, qual é o papel, quantidade de metal, quantidade de vidro. E essas subclassificações podem variar de acordo com a necessidade de tratamento diferenciado que eu preciso dar para cada um dos resíduos. Quando estamos realizando a nossa caracterização qualitativa, a gente tem que pensar também em quais são as embalagens e o destino que eu vou dar para aquele tipo de resíduo. Então, se eu estou fazendo um plano de gerenciamento de resíduo, logo após a caracterização, eu vou ter que pensar nas próximas etapas, sendo uma delas o acondicionamento e futuramente o tratamento. Então, aconselha-se que você faça também a caracterização qualitativa de acordo com a resolução do CONAMA 275 de 2001, onde apresenta todas as cores que podem ser utilizadas para cada tipo de resíduo. Então, você pode fazer a sua caracterização e a sua composição gravimétrica utilizando esta resolução, para identificar e separar os resíduos enquanto papel e papelão, plástico, metal, vidro, madeira, resíduo perigoso, resíduos de serviços de saúde, resíduos radioativos, resíduos orgânicos e resíduos geral não reciclável, ou seja, rejeito. Assim, quando você fizer a sua composição gravimétrica, a separação e a caracterização quantitativa e qualitativa para cada tipo de resíduo, você já vai aproveitar essas informações para poder calcular qual vai ser o ambiente acondicionador, por exemplo, e a sua cor para a disposição do papel, que terá que ser azul e terá que ter um tamanho equivalente à quantidade de papel gerado. Isso você vai poder pensar para todos os resíduos. A caracterização qualitativa, quando realizada para estudos científicos e acadêmicos, ela pode ser mais subjetiva, usando uma série de metodologias. Então, aqui a gente traz esse trabalho que mostra as diferentes possibilidades de categoria para triagem de resíduos sólidos. Então, por exemplo, essa daqui utilizou orgânico, papel, vidro, plástico, metais, têxteis, cinza/poeira e outros, né? Já esse outro aqui usou papel, plásticos, metais, vidros, resíduos orgânicos, restos de construção, madeira, têxteis, couro, REEE, borracha, resíduos perigosos, resíduos de serviços de saúde e outros. Então, essa caracterização pode variar de acordo com a necessidade que se tiver e com a qualidade o tipo de resíduo que tiver. E aí aqui existem fontes diferentes, né? Esse material será disponibilizado para vocês. Existem fontes diferentes que eu posso usar para explicar como que eu resolvi fazer a triagem do meu resíduo sólido, a caracterização qualitativa então, e a gravimetria. Vamos só recapitular aqui. Eu não estou limitando o método A1. Você pode utilizar vários métodos, sendo que você precisará sempre utilizar a classificação de acordo com a ABNT, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e, posteriormente, você vai poder escolher se você quer realizar a composição gravimétrica de acordo com uma dessas características aqui, dessas possibilidades, ou de acordo com a Resolução 275, que eu acabei de apresentar. E se for um resíduo de serviço de saúde ou resíduo de construção civil, você vai buscar as resoluções específicas. Se for resíduo perigoso também, você pode utilizar
as legislações referentes a resíduos perigosos. O importante é que você saiba que existem diferentes possibilidades de classificação de acordo em termos qualitativos, e que algumas são obrigatórias. Dentre elas, eu vou destacar aqui para vocês a da ABNT 10.004 de 2004, da Política Nacional, e a das resoluções de resíduos específicos, como, por exemplo, resíduo de serviço de saúde, resíduo de construção civil, de resíduos de logística reversa, tá bom? Seguindo ainda a lógica do slide anterior, onde eu apresentei possibilidades de triagem para resíduo sólido, essa aqui é a fonte, Bassani 2011, eu já disponibilizei esse material para vocês, e aqui nós temos outras possibilidades também, um pouco mais simplificadas, então papel, plástico, metal, vidro e descartes, que é o mesmo que rejeito. Olha só, 5 categorias, e essa é a fonte de quem definiu que pode ser classificado assim. Tem aqui papel, plástico, metal, vidro, matéria orgânica, também são 5. Então, a quantidade de categorias que você vai separar depende de alguns fatores. O primeiro deles é qual é os tipos de resíduo que gera nesse lugar. Segundo, quais são as possibilidades e necessidades de tratamento, certo? Quais eu posso encaminhar para reciclagem, aí para qual tipo de reciclagem? Quais eu devo encaminhar para um tratamento de resíduo perigoso, aí eu já separo esses resíduos como resíduos perigosos e apresento as suas subcategorias, como, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, ok? Então, eu preciso conhecer a natureza do resíduo que é gerado naquele lugar e as possibilidades de tratamento para escolher qual vai ser a minha categoria de triagem e com quais dessas eu vou usar para fazer a composição gravimétrica. Agora eu vou apresentar para vocês um estudo de caso do estudo da geração de resíduos sólidos domiciliares no município de São Carlos, que fica em São Paulo, a partir da caracterização física. Então, eu vou mostrar como que eles realizaram essa caracterização para o município inteiro, tá bom? Então, primeiro, para realizar a caracterização física dos resíduos domiciliares da coleta convencional, eles, em função da quantidade do volume de resíduos gerados por setor, foi necessária a adoção de um procedimento para a obtenção de uma amostra significativa, que teve a fundamentação em Gomes, observem que eles fundamentam, né? Em Gomes, no IPT sempre e pela ABNT, que é a 10.007, a normativa referente à amostragem de resíduos sólidos. O caminhão escolhido descarregou os resíduos e foram depositados formando um monte, né? Formando um monte de resíduos de aproximadamente 10 toneladas, como se pode observar na foto 12. Então, aqui nós temos a foto 12 e ele mostra, né, a montanha de resíduos que formou a partir do que foi despejado de um caminhão escolhido. Então, eles escolheram um caminhão e aí está de onde eles vão tirar a amostra. Deste total, foram espalhados e misturados todos os resíduos, porque se a gente observar aqui, ó, eles estão dentro de sacos plásticos, então eles tiveram que rasgar esses sacos, separar tudo, misturar tudinho aqui, todo o resíduo, deixar de uma característica mais ou menos uniforme, né? Manualmente e com a ajuda também de uma pá carregadeira, retirando os resíduos volumosos, muito grandes, então se tinha ali algum pedaço de madeira grande, ou algum pneu, ou alguma cadeira quebrada, isso foi retirado, deixou apenas os resíduos de característica de coleta domiciliar mesmo, né? Posteriormente, e aí esses resíduos grandes foram registrados para mostrar e relatar também o que tinha. Posteriormente, foram escolhidos pontos aleatórios para servirem na coleta de uma amostra composta dentro desse montante de resíduos aqui. Ou seja, a soma das parcelas individuais do resíduo estudado, obtido por diferentes profundidades e instantes diferentes, por meio de processos de amostragens conforme delimitado pela ABNT. Após isso, formou-se um monte de 400 kg de resíduo. Então, eles foram lá nos totais de 10 mil quilos, de 10 toneladas de resíduos, e separaram diferentes sobreamostras de diferentes pontos, de cima, de baixo, do meio, né? Coletaram material e separaram um montante de 400 kg de resíduo em cima de uma lona plástica, onde manualmente os sacos que ainda estavam fechados foram rasgados, né? E o resíduo misturado e espalhado em cima da lona plástica, conforme tem essa foto aí para vocês, tornando-se uma amostra homogênea. E aqui está o conceito de uma amostra homogênea de acordo com a ABNT 10.007 de 2004, que é uma amostra obtida pela melhor mistura possível das alíquotas dos resíduos.
Após o resíduo estar totalmente uniforme e espalhado na lona plástica, começa-se o processo conhecido como processo de quarteamento, aonde você pega esse total desse resíduo e divide em 4 partes iguais, conforme a gente pode observar aí. Então, na foto 19, eles estão partindo em duas partes e depois cada uma dessas 2 partes será dividida em mais 2 partes, resultando em 4 partes iguais desse montante de resíduo. Para entendermos melhor como aconteceu o processo de quarteamento dessa metodologia desse trabalho, eu trouxe aqui um esquema para vocês. Então, chegou-se um caminhão, né? Esse caminhão foi feita a descarga de um montante de 10 toneladas de resíduo. Foi feita a mistura do conteúdo, a retirada dos resíduos volumosos, ou seja, dos resíduos mais grosseiros, a escolha de pontos aleatórios para a retirada de 400 kg de resíduo e depositado sobre uma lona plástica, que depois houve o desensacamento e a homogeneização dos resíduos, então o conteúdo ficou todo espalhado sobre a lona plástica. Esse resíduo foi todo misturado, homogeneizado, como a gente já falou, e posteriormente separado em 4 partes iguais. Então nós temos aqui 4 partes de 100 quilos em cada um. Então esse é um processo de quarteamento. Em seguida, dessas 4 partes que foram separadas aqui, elas foram novamente quarteadas, tá? Divididas em 4 partes. Isso significa que cada montinho desse tinha 25 quilos de resíduo. E aí, a gente define assim, metodologicamente, uma parte desses resíduos serão descartadas e a outra parte será mantida. Nesse caso, estabeleceu esse critério aqui, onde o marrom vai ser mantido e o branquinho vai ser descartado. Então, o critério seguiu para os 4 montes, tá? Dessa forma, juntou-se todas as amostras que seriam mantidas, formando um montante de 200 quilos. E esse montante de 200 quilos foi que, por fim, foi feita a pesagem e a classificação para caracterização gravimétrica, de acordo com essa triagem aqui que foi escolhida, ok? De acordo com Barros, 2012, tem também essa outra alternativa para o processo de quarteamento e posterior triagem de resíduos sólidos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um caminhão de volume 3.000 kg de resíduos, e aí passa pelo primeiro quarteamento, divide-se em 4 partes, né? Cada parte dessa tem 750 kg. Então, eu escolho 2 dessas partes para fazer a separação e aproveitar. E aí passo para cá, fica um montante de 1.500 quilos. Daí esse resíduo é homogeneizado, novamente quarteado e outras duas partes, observem agora que no sentido oposto. Estava assim, agora aqui no sentido oposto, eu separo essas outras 2 partes e vou para um montante de 750 quilos. E aí, eu pego esse resíduo, quarteio novamente, né? Faço o quarteamento dele de novo e novamente no sentido oposto eu separo de um volume aproximadamente, né, de 400 kg. Esse volume é o que eu vou separar para fazer a minha triagem de resíduos de acordo com a classificação que eu quiser fazer aqui. Lembrando dos fatores que a gente já conversou, sobre eu preciso saber qual tipo de resíduo mais ou menos que vai ter e quais são as finalidades que eu vou dar para esse resíduo, para que eu possa escolher qual é a triagem de resíduos que eu vou fazer no momento final. Então, pessoal, essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa aula, do material que eu estarei disponibilizando para vocês. Essa aula finaliza a nossa aula 3 sobre o processo de classificação e caracterização de resíduos sólidos em termos quantitativo e qualitativo.